Fala galerinha, e aí você que está assistindo esse vídeo, antes de mais nada, convido a você, como sempre, a clicar aqui no gostei, a se inscrever no nosso canal e ainda ativar o nosso sininho para que você receba todas as notificações dos vídeos novos que a gente vai colocando no nosso canal, beleza? Então roda a vinheta papai e vamos lá! A teoria das colisões é uma teoria que vem tentar explicar o porquê que as reações químicas e como as reações químicas acontecem. Bem, o que ela diz? Que para ocorrer uma reação química precisa de algumas condições. A primeira delas é que os reagentes devem entrar em contato, certo? Eu não posso esperar que um reagente que está aqui no Brasil e outro lá na China reajam entre si. Por quê? Porque eles não estão em contato. Outra coisa é que deve haver afinidade química entre os reagentes. Essas afinidades, uma coisa bem simples, eu preciso que pelo menos eles sejam solúveis uns nos outros. Que pelo menos eles consigam entrar em contato uns com os outros. Certo? As partículas, átomos, moléculas ou os íons desses reagentes, eles precisam colidir entre si. Devem colidir entre si. Certo? E aí isso explica essa afinidade. Porque se eles não têm afinidade ou eles não estão em contato, como é que eles vão colidir? Imaginem partículas que estejam dentro do óleo e na água. Elas vão entrar em contato? Não, porque óleo e água não se misturam. A colisão entre as partículas dos reagentes deve ser efetiva, ou seja, deve ocorrer numa orientação favorável e com energia suficiente para romper as ligações que haviam antes. Então, não basta apenas que elas colidam, elas precisam colidir de forma efetiva, tanto na orientação quanto também na força que elas precisam ter para colidir. Porque se as partículas se colidem, mas não são capazes de romper as ligações que mantêm os reagentes unidos, não vai haver reação química, porque não vou poder formar os produtos. Vamos pegar, por exemplo, a reação de produção do ácido clorídrico, certo? Eu tenho aí, vamos representar usando o modelo atômico de Dalton, que ajudou bastante a elucidar algumas estequiometrias. Então, vamos imaginar que nós temos aí essa partícula de gás hidrogênio e de gás cloro, H2 e Cl2. Estamos vendo aí 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. Ao reagirem, eles vão formar 2 outras novas moléculas de ácido clorídrico. Isso explica até também a estequiometria, olha só. No início eu tinha 2 hidrogênios, no final também. No início 2 cloros, também no final 2 cloros. Tá certo? Vamos lá. Dentre muitas outras orientações possíveis, porque isso são infinitas possibilidades, vamos destacar 3 possibilidades aqui. A primeira é que, ao se colidirem, a molécula de cloro, os 2 átomos de cloro, colidem com apenas um átomo de hidrogênio. Essa orientação não é efetiva. Por quê? Porque eu preciso que tenham cada cloro ligado a um hidrogênio. Se eu vou colidir os 2 cloros com um único átomo de hidrogênio, eu não vou ter condições de realizar essas 2 ligações ao mesmo tempo. Vai ficar um átomo de cloro sobrando. Se eu realizar dessa forma, na segunda forma que vocês estão vendo aí, apenas um átomo de cloro está se colidindo com um átomo de hidrogênio e os outros 2 não. Então isso não vai, eles não vão querer se soltar dos seus átomos. Por quê? Porque não tem mais ninguém que eles possam se ligar. Mas no momento em que essa orientação aí, ó, cada átomo de cloro colide com um átomo de hidrogênio, respectivamente, essa orientação ela se torna favorável. E se tiver energia suficiente, elas quebram as ligações e formam aí as novas moléculas saindo depois da colisão. Então, é necessário que se forme o que a gente chama de complexo ativado. Esse complexo ativado, gente, ele não existe efetivamente falando, ele é apenas um estado intermediário que acontece no momento enquanto as ligações velhas estão se desfazendo e as novas estão se formando. Aí, ó, quando eles se colidem lado a lado, cada cloro começa a se formar uma ligação com o outro hidrogênio. E aquela ligação que existia entre hidrogênio, hidrogênio e cloro vão se desfazendo até
totalmente se separarem e aí vocês terem ligações novas entre o cloro e o hidrogênio e não mais entre hidrogênio e hidrogênio e cloro. Essa estrutura intermediária que a gente chama de complexo ativado, que é o status de maior energia da reação química, certo? Eu falei para vocês que tem que ter uma energia suficiente e na natureza, gente, lembre-se sempre disso e eu gosto sempre de dizer, nada é de graça. Então todas as reações químicas, mesmo que elas sejam espontâneas, é necessário que um mínimo de energia seja atingido para que ela aconteça. Essa energia mínima que a gente deve ceder a uma reação química, que deve ceder a uns reagentes para que a reação aconteça, a gente chama de energia de ativação, certo? Que é energia necessária para que eu saia desses reagentes até o meu complexo ativado. Assim eu posso, desse complexo ativado, numa ladeira energética, formar os meus produtos, tá certo? Então, o que é energia de ativação? É a diferença entre a energia dos reagentes e a energia do complexo ativado, certo? Graficamente, vamos ver. Nessa reação que é exotérmica, por que eu sei que é exotérmica? Olha a diferença entre a energia dos reagentes, que é o H2 e o Cl2, e do HCl. Eu tive uma queda dos reagentes para os produtos, eu perdi energia, certo? Então, o meu complexo ativado lá em cima, ó, a energia para eu sair do H2 e Cl2, ou seja, para eu sair dos produtos para chegar no meu complexo ativado, essa energia aqui, ó, é a chamada energia de ativação. Quando a energia de ativação ela é maior, certo? Ou quando a diferença entre a energia dos produtos e a energia do complexo ativado é maior que a energia de ativação, eu sei que essa reação ela é exotérmica. Quando a energia de ativação e o pico de energia e a energia dos produtos é menor, a reação é endotérmica, ou seja, olha só, a energia dos produtos para o complexo ativado é menor do que eu sair daqui, ó, dos produtos, dos reagentes, até chegar no complexo ativado, ela é maior. Então, toda essa energia para o produto, os reagentes, até chegar no complexo ativado é o que a gente chama de energia de ativação. Então, se tem reações que essa energia é menor, ela vai ocorrer mais rápido, mas isso aí a gente vai ver nos fatores, tá certo? Então, esses são os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. São eles. A própria natureza dos reagentes também ajuda para que uma reação seja mais rápida ou mais lenta. A superfície de contato entre eles, lembra que a gente falou que é preciso ter contato. Então, quanto maior o contato também, mais eu favoreço a reação química acontecer. Luz, eletricidade, a pressão e a temperatura, que é um dos fatores mais importantes. Também a concentração dos reagentes e os catalisadores e ou inibidores. Vamos lá, ver cada um, certo? Conforme a natureza dos reagentes, quanto maior o número de ligações, gente, que precisam ser rompidas, mais difícil vai ser que aconteça aquela reação. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte: se eu estou aqui com um cadastro, um laço bem bonitinho, e eu estou ali com um cadastro todo emaranhado, cheio de nó cego, qual vai ser o mais rápido a desembaraçar esse cadastro? Óbvio que já está com o lacinho feito. Então, quanto mais ligações existem entre os reagentes, ou seja, eu vou ter um maior número de ligações a serem quebradas, e isso vai fazer com que a minha reação se torne mais lenta, porque vai demorar até conseguir quebrar todas as ligações para formar os produtos. Então isso vai demandar tempo, certo? Isso acontece muito com as substâncias que são orgânicas, porque elas têm muitas ligações, e com as ligações iônicas ou os compostos iônicos, no momento que você solubilizou em água, já está dissociado em íons, então isso é bem mais fácil. Então, por exemplo, uma reação ácido-base em meio aquoso, ela vai ser instantânea, porque todos os íons estão lá já dissociados. Mas quando você tem, por exemplo, uma queima de um composto orgânico como o metano, certo?
a gente vai ter um problema, porque vai ter pelo menos 4 ligações a serem quebradas, né? Pelo menos só no metano, né? Superfície de contato, como eu já falei para vocês, para que ocorra uma reação química é preciso que os reagentes, as partículas que formam aquele reagente, sejam moléculas, íons, certo? Elas precisam entrar em contato. Então, se eu aumento a superfície de contato entre elas, ou seja, se eu aumento a área em que elas podem entrar em contato, é óbvio que essa reação vai acontecer mais rapidamente, tá certo? Por exemplo, se você coloca uma barra de ferro ao tempo para enferrujar, molha ela e depois molha por exemplo, uma palha de aço, um bombril da vida, deixa lá para enferrujar. Quem vai enferrujar mais rápido? Óbvio que é a palha de aço. Por quê? Porque como a palha de aço ela tem todas aquelas aberturas, né? Aquelas entradas de ar, o ar contém oxigênio e água na umidade. Então isso vai fazer com que mais moléculas de oxigênio e água entrem em contato com a superfície do ferro do que com a barra. Porque a única parte da barra de ferro que está em contato com o ar é o lado de fora. Certo? Luz e eletricidade. Existem reações químicas que acontecem com a ação da luz. Vocês já podem até ter, por exemplo, aquelas lentes fotocromáticas de óculos, né, que não saem na claridade, na luz. Ela escurece. Certo? Há reações também que acontecem com a eletricidade, como por exemplo a eletrólise da água. Certo? Que não aconteceria de outra forma. Se não tivesse luz, se não tivesse eletricidade, elas não aconteceriam. Porque elas precisam disso para que aconteça. A concentração dos reagentes também é um fator importante para que a reação aconteça mais rápido. Se eu tenho uma concentração maior, significa que eu tenho mais partículas naquele espaço. Então, se eu tenho muito mais partículas, vai facilitar com que elas sofram colisão. Assim, eu aumento a probabilidade de ocorrer colisões efetivas. Então, por exemplo, aqui, se a reação à esquerda eu só tenho duas partículas de cada substância, ela vai ter menos colisões do que se eu colocar, por exemplo, 4, o dobro, né? Se eu dobrar a concentração de cada uma. Óbvio que vai aumentar a velocidade, porque eu vou ter mais partículas se chocando, aumentando a probabilidade que um desses choques seja efetivo para realizar a reação química. A pressão é mais ou menos a mesma coisa. Eu não aumentei a quantidade de moléculas dentro daquele meio, mas eu diminui o seu espaço, vou forçar com que elas se choquem mais e mais vezes, à medida que eu aumento a pressão sobre elas. Finalmente, a temperatura, que é um fator determinantíssimo, não existe nem essa palavra, mas é um fator muito importante quando a gente quer acelerar ou retardar um processo reacional. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, conservar um alimento, são reações químicas que levam esse alimento a se decompor. E se eu quero fazer com que esse alimento dure mais, o que é que eu faço? Ponho ele para congelar no freezer, na geladeira, porque a temperatura menor vai fazer com que haja menos choques e essas reações químicas demorem mais a acontecer. Tudo bem? O catalisador, ele é um processo que acontece não porque eu vou favorecer ou desfavorecer os choques entre as partículas, certo? O catalisador ele não age dessa forma, ele não participa da reação, não faz com que elas entrem em choque. O que um catalisador faz lembra da energia de ativação, que é aquela energia que eu preciso mover para que a reação aconteça? O catalisador faz essa reação ou faz essa energia diminuir. Diminuindo essa energia, eu vou mais facilmente chegar até o complexo ativado e assim realizar a minha reação química. Coisa importante a se falar dos catalisadores é que eles não participam da reação química, certo? Eles não participam, eles entram e saem da reação inalterados. Os inibidores agem de maneira contrária ao catalisador. Enquanto o catalisador diminui a energia de ativação, os inibidores aumentam essa energia de ativação, fazendo com que a reação aconteça mais lentamente ou que nem aconteça, dependendo da quantidade de energia que vai ser preciso para realizar aquela reação química.